Sejam bem-vindas, todos bem-vindos para a nossa oficina. Vamos lembrar um pouquinho do propósito dessa oficina, é que a gente possa realmente compartilhar as experiências de potencial pleno. As experiências de potencial pleno são diferentes, não são fáceis de serem faladas. Aparentemente, parece que as palavras não cabem dentro da experiência, ou a experiência não cabe dentro das palavras. Então, para quem está ouvindo, a minha sugestão é que se abra um pouquinho, inclusive para a própria frequência que está aqui conversando também, né? Então, eu quero agradecer as convidadas hoje, porque falar sobre esse tema, sobre a negação, não é um tema simples, é um tema complexo, né? Porque se trata de uma experiência interna. A gente vive no cotidiano, mas é uma experiência interna, e desvelar esse universo da nossa negação, ou da nossa verdade, né? Uma moeda com duas faces, digamos assim, não é algo muito simples, né? Mas quem vive no potencial pleno percebe que isso acontece de forma espontânea, com uma beleza inigualável, é uma coisa assim que a gente se surpreende realmente, como isso vai acontecendo, né? Então, eu quero agradecer a coragem de vocês, esse movimento de vocês aceitarem o convite de estarem aqui falando sobre esse assunto. E já vou passar para vocês, então, quem quer começar? Eu começo, então. Diz que quando a dificuldade está grande, a gente tem que iniciar, né? Dar o primeiro passo. Então, vamos lá, porque conforme a Cláudia falou, realmente não é algo muito simples, mas também é possível, né? As nossas pré-oficinas nos prepararam para poder olhar para esse tema, né? E o que eu posso trazer é o seguinte, que, para mim, a negação, ela surge em defesa de uma ferida, e que nem sempre é algo negativo. Às vezes é algo muito positivo que quer emergir, e por conta de toda essa identificação, isso fica sufocado, né? E que aqui, nesse movimento sinérgico, onde tudo é ordenado, né, na direção daquilo que necessito. Então, todo o meu sistema se potencializa, desvenda e aponta para a solução. Mesmo que às vezes a gente não queira, né? Mas ele aponta. E sair dessa mecânica de defesa e controle e ir para a mecânica de fluxo, do fluxo, é o que acontece aqui, né? E estar com o potencial pleno, para mim, é como acordar de um sono profundo, sabe? As surpresas que eu tive ao descobrir essa mecânica de negação foram muitas, e eu vou trazer algumas para vocês, né? E algo que tem muito a ver até com as oficinas. Eu achava que não era capaz de falar em público, de dar aulas, de conduzir pessoas, e isso foi algo que a vida inteira me tolhiu de oportunidades, né? E aos poucos eu fui percebendo o que havia por trás dessa negação, né? Tinha todo um processo de fragilidade que, para me defender, eu não aceitava erros. Logicamente, não tentava, pois a certeza de que erraria, né? E, e não tinha claro para mim que através desses erros e acertos é que eu poderia crescer e me desenvolver, né? Algo que parece tão simples, não era assim, não estava nem desvelado que era isso, né? Era um tipo, não sei se vocês conhecem, eu quero, mas não quero,
né? Então, os terapeutas tentavam me mostrar essa verdade em muitas situações, por processos terapêuticos que eu passei. Mas posto de fora, era algo que era muito difícil a compreensão. E aqui na Synergy, o fluxo me mostrou, né? E de maneira incontestável. Então, quando vinha essa percepção, eu não tinha como negar. Eu tinha força para olhar para isso, né? E eu fui percebendo que eu negava em mim mesma a possibilidade de realização para não assumir responsabilidades. E ser confrontada com a gente mesmo não é algo simples, conforme a Cláudia mesmo falou no início, né? Mas eu percebo que sempre é um boicote a uma vida plena, que tanto a gente fala aqui, né? Então, aqui, através da desidentificação desses impedimentos, eu pude transpor as dificuldades e iniciar a realização. E ter livre-arbítrio, para mim, diante do que se apresenta, sentir que existe essa força, existe a criatividade para poder fazer a escolha essencial. E ela me trouxe realizações inimagináveis. E às vezes até a gente tem um sonho tão gigante que não consegue perceber que tem um caminho e as conquistas que foram acontecendo nesse caminho, né? Mas o próprio referencial nos dá a diretriz, o percurso a seguir, e de forma muito simples, né? Então, perceber esses meus limites e não negá-los, e ter a compaixão comigo mesma, né? Também faz parte desse caminho de volta para casa. A sensação que eu tenho hoje é que quando eu aceito essas limitações, elas automaticamente vão diminuindo o poder que elas têm sobre mim, né? E respondendo à pergunta que motivou a oficina, né? Fortíssima. Qual o preço que pagamos por negar em nós a verdade? Para mim, é a negação de uma vida plena, né? Então, poder realizar o que eu sempre quis, onde hoje percebo que a realização independe ou não de atender os meus anseios antigos. Talvez eles estivessem calcados em sonhos mesmo, né? E aqui, através do meu trabalho interno, e só do meu trabalho, de estar aqui, né, na sinergia, eu posso ter inspiração e até realizar coisas que eram absolutamente inimagináveis para mim. E sempre de forma simples. O caminho não é simples, mas a solução é sempre de forma muito simples. E é muito bom, né, poder perceber isso. E para mim, assim, parece que eu construí uma história de maneira a não poder assumir e nem desenvolver as possibilidades que eu tenho. E ao iniciar esse trabalho, eu estou fazendo esse caminho, né, esse percurso para uma vida plena. A minha colaboração é essa. Obrigada. Maravilhoso, Thaís. Te conheço há tanto tempo e estou emocionada de te ouvir, porque é uma realização maravilhosa, uma conquista realmente de uma plenitude interna, né? A gente Sim. passa uma vida se mutilando, né? Então, esse encontro que você está falando aí é maravilhoso. Nossa, obrigada por compartilhar essa beleza da tua realização. Sim. Isso é o belo, né? Para mim, o belo é essa harmonia aí que você está falando. Isso é beleza. E quantas oportunidades, né, perdidas por conta de uma crença interna, de dificuldades mesmo, né? E ao ir abrindo essa picada, como você sempre diz, quanta coisa surge.
Obrigada, A viu, gente não dá Cláudia? conta, né? A gente não dá conta ainda de fazer muitas coisas, por isso que a força interna é tão importante, a orientação interna. Obrigada, Thaís. Quem mais? Quem vai no vácuo da Thaís? Bom dia, eu vou. E olhando, né, eu e a Thaís, as mesmas, parece que a gente combinou, sabe? Bom dia a todos, então, é muito bom e desafiante estar aqui com vocês, né, para compartilhar. O que eu percebo e o que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é que foi a partir dessa fusão, né, dessa conexão, então, tendo um campo eletromagnético mais fortalecido, que foi somente a partir daí que foi possível começar a tomar consciência de muitas partes minhas que eu negava, né? E não há, hoje eu percebo que não teria como ser diferente, somente com o campo eletromagnético fortalecido, somente tendo mais essa clareza, essa energia potencial disponível para isso, que isso foi capaz de acontecer. Porque senão eu não teria força interna, inclusive, para olhar, né, naquela direção e perceber aquilo que era preciso, então, ser ordenado, ser alinhado. E então, o que aconteceu, assim? Eu sempre fui, antes, uma pessoa, até a minha adolescência, a idade, início da vida adulta, assim, uma pessoa com muita raiva, muita agressividade interna contida. A partir do momento, eu comecei a ter racionalizar, de certo modo, que aquilo não era muito benéfico para mim. Então, eu meio que tapei aquilo, sabe? Eu escondi aquilo de várias maneiras, de várias formas, colocando muitas máscaras. E eu tinha esquecido dessa parte minha, né? E chegou um momento aqui no Synergy que essa agressividade, essa irritabilidade, ela ficou bem latente para mim. E eu comecei a ter que olhar para ela. Todas as minhas justificativas, tudo aquilo que me sustentava até então, caíram por terra e eu não tinha mais para onde correr mesmo. Né? Precisava olhar, então, para aquilo. E o mais interessante foi um dia que eu acordei e me dei conta que aquela irritabilidade foi exatamente isso. Eu acordei de manhã e me veio assim, tu não sentiu mais aquilo, aquela coisa ruim, porque eu tinha para mim como uma coisa ruim, né? E, na verdade, era uma energia muito potente encalacrada que eu percebo hoje. E que ela, na verdade, quando ordenou e teve um lugar interno dentro de mim, foi possível, então, usar ela como potência mesmo, né? De ordem, de ação, de energia para outro local e teve assim a sua ordem internamente dentro de mim, então foi possível ela ficar disponível para mim. É como se você até tocou nesse assunto, né, Cláudia, de uma educação. É como se eu tivesse de uma forma sem ter me dado conta racionalmente disso, conscientemente, que ela estava sendo educada, né, para uma ordem, para um novo caminho. Então, a partir daí também foi possível começar a perceber uma outra parte minha, né, uma parte vitimista, que, de certo modo, até é uma parte que eu negava egoísta. E com isso, então, também, eu comecei a perceber que havia até um jogo ali nas relações, sabe? Mas tudo acontecia dentro, nada fora, tudo dentro de mim. E a partir desse ponto, onde eu também abarquei essa parte autoindulgente, essa parte vitimista, em algum momento foi como uma grande autocompaixão, assim, de abarcar tudo isso, sabe? E ter essa força interna de sustentar e ficar com aquilo ali que se apresentou, que se mostrou. Então, eu percebo que a partir desse ponto foi possível começar a usar essa energia, essa disponível para criatividade, para focar mais no meu dia a dia, no meu trabalho, né? E o que eu percebo, e do preço que eu estava pagando antes de não perceber toda essa negação, o quanto a minha vida, de certo modo, internamente, era pesada.
né? E o quanto a partir daí foi possível, então, ter mais leveza no meu dia a dia, leveza nas minhas relações, poder brincar, poder sorrir com meu filho, poder dançar, sabe? E eu percebo até no meu corpo isso, essa leveza começa a fluir até no meu movimento mesmo, sabe? Então, quantas coisas, né? Eu comecei, então, a perceber, assim, quantas coisas que a gente não tem consciência mesmo de nós. E a partir dessa fusão com a lei do tudo, a partir desse ponto de campo eletromagnético fortalecido, então, é possível isso, né? Essas infinitas possibilidades mesmo aqui dentro. E também muitas crenças começam a ser resolvidas, começam a ter seu lugar, devido lugar, e para a vida poder, então, começar a fluir de uma forma mais leve, mais plena, né? Como a Thaís falou também. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Que bom, Kátia, leveza, realmente. É uma resultante aí importante, mais energia, mais leveza, é verdade. Obrigada, Kátia. Quem mais? Eu vou pegar carona na Kátia, porque a gente escolheu um tema muito parecido para falar da nossa experiência direta da negação. Eu vejo que eu, muitas vezes, me defendo da vida com a negação quando eu sou ou quando ela é algo diferente do que eu ainda acredito que preciso ser. Então, a negação como a expressão de uma recusa, de isso não sou eu, ou isso não pode ser assim, ou eu não quero. E isso vai para muitos aspectos da vida, né, ao longo, né, dos meus 3 décadas de vida. Em muitos momentos, eu ou escolhi não ver, ou criei uma realidade oposta, né, supercompensei para negar que aquilo era real. E essa desconexão com a realidade, ela tem o preço de me impedir de ser quem eu sou, de estar sempre consumindo toda a minha energia para sustentar a Torre de Babel. E quando eu precisei escolher um tema, o que veio foi um que, ao integrar, tem transformado a minha vida, que é a minha relação com a raiva. Eu fui uma criança brava, eu fui uma criança que sabia dizer não, não quero, não gosto, mas também quando fui ficando maior e querendo pertencer, eu confundia a minha agressividade com violência. E eu entendia, então, que eu tinha que negar toda a agressividade. E isso aconteceu de uma forma que eu realmente achava que eu não sentia raiva. Eu lembro de uma vez que eu estava pegando um ônibus e alguém furou a fila e todo mundo ficou muito bravo. E eu não entendia por que as pessoas ficavam bravas. Eu já ia para uma hiperracionalização de você não sabe o que a pessoa está passando, mas era tão verdade aquilo para mim que eu genuinamente não sentia raiva. Eu realmente acreditava nessa compaixão, assim, e eu não entendia por que as pessoas ficavam com raiva. Ao longo dos anos, isso trouxe consequências para a minha vida. Como a raiva existia em mim, eu só não conseguia tocá-la, eu atraí muitas situações agressivas para a minha vida. É quase como se eu precisasse do outro ou de circunstâncias para me mostrar para mim. Eu fui perdendo a capacidade corporal de fazer tudo aquilo que usa a energia da agressividade, né? Para a gente fazer cocô, a gente precisa da energia da agressividade. Eu fui perdendo a capacidade orgânica em tudo aquilo. É quase como se eu recalquei a matriz e tudo aquilo que viria a partir dela, eu fui perdendo. Outro efeito que eu percebi foi... era muito difícil romper, dizer não, saber a hora de que algo tinha que acabar. Isso foi trazendo um isolamento pessoal, porque só era possível manter relações onde não fosse necessário fazer isso. E quando eu comecei a ter força interna, né, tá aqui nesse caminho, para conseguir me ver, porque hoje eu entendo que por mais que a gente queira expandir a consciência, a gente não expande na medida do querer, mas na medida do ter força interna para sustentar. Então, na medida que eu fui tendo força
para abarcar tudo que eu sou e essa parte, eu comecei a perceber primeiro o quanto eu era agressiva comigo, o quanto eu era violenta comigo, através de pensamentos. Eu comecei a ter muita clareza das vozes que vinham diante de cada ação minha, de derrubar um copo, a frase tirânica que vinha. E eu comecei a perceber que eu era, sim, violenta, mas com as pessoas muito próximas, que eu era agressiva num olhar, que às vezes eu não precisava fazer nada, que eu era agressiva sustentando, punir, não fazendo alguma coisa que eu sabia que ia gerar sofrimento. Então, nesse segundo momento, eu comecei a ver o quanto, sim, eu tinha um semblante pacífico, mas eu realizava muitas ações violentas, silenciosas. E aí, por elas serem silenciosas, eu também conseguia entrar num lugar de vítima e acreditar que eu era vítima, porque essas ações, elas não apareciam. E aí, num terceiro momento, eu comecei a perceber a minha agressividade, por exemplo, desproporcional com pessoas que não poderiam pensar mal de mim, como seres, né? Por exemplo, com a farofa, em algum momento de gritar com ela, porque ali estava seguro, porque ela não ia se defender, não ia acontecer nada. E para reconhecer a raiva, a agressividade como energias que fazem parte de mim, eu precisei abrir mão de muitas ideias que eu tinha sobre quem eu era. E por muitos momentos eu me senti uma pessoa muito pior. Então foi também uma perda de identidade, mas que hoje me dá força para fazer coisas que jamais eram, que não eram possíveis, que traz autenticidade para as relações. Hoje eu consigo expressar com mais naturalidade o meu sim e o meu não. Hoje eu consigo me colocar nas relações e me colocar diante das pessoas com esse limite, porque eu percebo que eu preciso da minha energia agressiva, eu preciso da minha energia da raiva para me colocar com autenticidade na vida. E aí eu não preciso compensar de outras formas. Então, qual que foi o preço da negação da raiva? Foi a negação da vida. Porque sem essa parte, um dos meus propósitos aqui é sempre relações autênticas e profundas. Mas não é possível ter uma relação autêntica e profunda nem comigo mesmo, se não existe um lugar para essa minha energia, e muito menos com as pessoas. Porque aí elas vão ter que fazer sempre esse papel, né? Elas vão ter que recolher a projeção de tudo isso. Então, eu acho que é essa a minha experiência. Maravilhosa, porque essa energia, você vê, né, como é importante a inclusão, a integração dos instintos, né, porque hoje a razão, ela oprime aquilo que é natural da vida, e essa força da raiva, como você falou, para nascer, para fazer cocô, ela está em tudo, ela está em todos os movimentos, né, ela é importantíssima para a ação. Ela não tem, é viver mutilado também. Sem ela, é viver mutilado, tem um preço muito alto mesmo, né, Thay? Como você está falando. E interessante, vou falar um pouquinho o que a Kátia falou, quando a gente aprende a fazer a gestão dela, ela é uma parceiraça, porque você não precisa estar expelindo, como você falou, a gente passa pelo estágio, né, de abarcar ela, começar a expelir, e depois você vai fazendo a gestão dela, e ela é uma parceira incrível, para o momento certo, adequado, no local certo, a gente poder direcionar, ela é maravilhosa mesmo, necessária. Né? Vida, Claro, acho que você falou a palavra certa, vida. complementando, o que eu percebo hoje? Eu sou muito mais criativa, eu sou muito mais corajosa, eu consigo realizar, eu me sinto fértil, capaz de estar na vida, com força de estar na vida, conectada com a realidade. Muda a relação com o prazer, a relação com o corpo. Eu jamais imaginava que eu estava abrindo mão de tanto para parecer uma pessoa mansa. Sim, e não é nem mansa, porque eu acredito que eu me tornei verdadeiramente mansa com essa energia. Antes não era uma mansa fake, mas
a mansa verdadeira, que eu digo serena, a serenidade verdadeira, ela vem junto, essa força tem que estar presente de fundo. Ela tem que estar em unidade com a gente, né? Então, é muito interessante o que você está falando, porque eu acho que é uma das energias mais recalcadas mesmo, né? Por conta da gente poder caber dentro das coisas, né? Poder pertencer, o termo que você usou, né, Thay? Que preço alto mesmo. Mas aqui, como vocês falaram, vai emergir, né? Eu não sabia que tinha isso encalacrado. Aqui emerge, não tem para onde a gente correr, né? Vai aparecer. A verdade vem à luz mesmo. Obrigada, Thay. Quem mais? Oi, bom dia. Nossa, que delícia ouvir todas vocês. Vai tirando pedacinhos nossos, das nossas negações, que é diferente daquela negação que você escolheu para falar e que também você tem isso, né? Essa agressividade, essa raiva, esse medo de se expor num público. E o que eu escolhi para contar para vocês faz muita parte dessa realidade que eu vivo hoje, que eu tô aqui na oficina, né? Como era a Leila antes, quando a Leila se percebia, né, que preço a Leila pagou nessa negação. Uma distração da realização de quem a Leila é e do que a Leila quer. Esse foi o preço. Então, como a Leila se distraía perante os contextos e todos os medos de julgamento de imagem, julgamento de que a Leila tem que fazer o melhor, do melhor jeito, ela dá conta de fazer tudo sozinha, a Leila é capaz, tudo isso eu fui negando, me distraindo. Então, a distração, ela fazia parte de um processo que negava todas essas dores ocultas. Aqui, na espontaneidade do fluxo, eu fui percebendo que, que distração é essa? Primeiro, eu nem reconhecia o fake news, né? A Leila não é distraída. Que distração é essa? Vinha os sentimentos de raiva, né? Mas como eu não sou distraída, como isso está acontecendo? E daí, eu conseguia, pela espontaneidade aqui do fluxo, com a nossa conexão, tocar a dor. E dentro daquilo eu percebi a relação. Neste momento, eu não estou fazendo o que eu quero, então eu me defendo disso. Essa raiva do outro é uma raiva minha, porque eu estou negando algo que eu quero e por uma dependência, uma codependência para agradar esse contexto, para ter isso, eu fui fazer o que, né? O que nem muitas vezes o que ele quer, mas o que eu imaginava que ele queria. Então, isso em todas as relações do trabalho, nas relações de amizade. E eu fui, aqui nesse tempo da sinergia, eu fui vendo os contextos que eu negava e abarcando isso. E o exemplo, claro, é hoje. Quando a Cláudia falou da oficina, veio todas as vozes que negavam de eu estar aqui. Eu vou estar num lugar onde eu não sei se tem internet estável, eu vou estar em hotel, a minha mudança está saindo, eu tenho que entregar a casa. Então, eu tinha todas as justificativas. Quando eu percebi isso, eu falei, de onde eu estou me distraindo? O que eu quero? Essa é a parada que eu aprendi, né? Pela espontaneidade do fluxo. O que eu quero? Quando eu paro e percebo o que eu quero, eu percebo que eu nego o que eu quero. E aí resgata a força e agora tem uma convicção que eu não preciso nem gastar energia e correr atrás já para arrumar uma sala para fazer isso. Eu confio tanto que eu chego, eu falo e as coisas acontecem espontaneamente, simples assim, chega a assustar pela simplicidade. E aí você vê a tua capacidade de fazer que estava reprimida naquilo que queria te esconder, como a Thaís falou, que nem era ruim, né? Que era bom, mas que tudo que você, né? A gente mesmo, que a Leila criou mesmo dela,
fez ela se esconder. E aí vem essa capacidade da gente fazer de tarde, né, de poder, e junto vem a realização, que é a coisa mais gostosa. Então, o preço é de estar realizada. O preço que eu paguei é de estar realizada na relação de um casamento, na relação da amizade, na relação do trabalho, né? E aí descobrindo as potencialidades e tudo que estava, né, a negação de dores que escondiam essa potencialidade da Leila. Então, é isso, né? O quanto vem aqui, a metodologia da sinergia vem numa simplicidade, porque a gente experimenta e vê o quanto é simples, e também o quanto o resgate da tua força e da tua posição traz essa simplicidade, né? Essa espontaneidade do fluxo deixa isso espontâneo. Então era isso por hoje. Muito feliz, ó, eu tô com calor de estar e fazer, né? Porque dentro do contexto eu achava, não é possível. E eu falava, deixa. E foi, né? Foi possível e eu acabei de realizar. Maravilhoso, Leila. Tá chegando aqui tua alegria, com certeza. Teu contentamento puro aí, sem dúvida. Dá pra gente sentir uma realização, sem dúvida. Poder contar consigo, né? Poder contar consigo é uma realização plena. Oi, Lu. Oi. Difícil. Eu aqui ouvindo elas, né, dentro desse processo, porque a gente quando decide vir para a oficina, né, é um processo tão bonito interno que acontece. Mas a verdade que eu mais neguei, e que eu me dou conta hoje que ela emergiu com o fluxo, foi da minha fragilidade, da minha sensibilidade. E eu, durante muito tempo, inclusive quando entrei aqui, eu entrei sempre buscando recursos para me tornar cada vez mais forte diante daquilo que me puxava para baixo, daquilo que eram as minhas dificuldades. Então, era sempre como somando coisas que fossem me criando esse muro que me impossibilitava de conhecer a verdade, de ser de verdade, né? Então, eu tinha essa imagem de que quanto mais força eu tinha aqui dentro, mais eu ia, menos dificuldades iam surgir na minha vida. Porém, essa condição de potencial pleno que a gente sustenta aqui, ela foi fazendo um caminho inverso, né? Cada vez mais eu não tinha mais como evitar as dificuldades, né? Porque estava sempre nessa evitação mesmo das coisas, aquela nuvem pesada, aquela nuvem negativa, aquela coisa que parecia que era externa até, estava sempre tentando aliviar algo, né? Hoje tem alguma coisa que está fazendo eu ficar assim, então eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver assim, como se num movimento de controle que eu não tinha consciência desse controle excessivo, para não sentir as coisas, para não sentir a verdade daquilo que estava por trás dessa nuvem pesada, dessa nuvem negra, que eu achava que era externa, que tinha relação com as circunstâncias, mas que tinha relação com algo interno meu. Então, a surpresa aqui foi que quanto mais força eu fui tendo, mais essa nuvem pôde ficar. E não era só uma escolha ela ficar. Eu fui percebendo que ela ficava porque agora eu estava indo de encontro para ela mesmo, não tinha como fugir, tinha que ficar ali com tudo isso que eu estava sempre negando como verdade. E aí eu fui fazendo assim uma leitura de como eu fui me permitindo me aproximar de forma muito sutil, porque o fluxo também é muito amoroso com a gente, ele foi me trazendo aos poucos para essa sensação de como é sentir algumas coisas que eu criei uma defesa tão grande e não sentia mais, né? Sentir alegria, sentir, como eu falei na outra oficina da dança, então, que era uma coisa que não estava na minha
no meu horizonte, né? De repente voltar a dançar era começar a dar essa pequena abertura para algo, né, que me fazia bem, que eu tinha ali sentimento, sensação, sensibilidade, e que antes eu não me permitia, eu estava totalmente bloqueada para sentir. Então, eu fui evitando relações, né? Cheia de propósito lá, eu quero ter um relacionamento amoroso, mas, na verdade, quando surgiam oportunidades, era um muro que eu criava em torno de mim, para não sentir, porque gostar de alguém, ou expressar sentimento por alguém, ou me perceber apaixonada por alguém, é mostrar uma fragilidade que eu não queria reconhecer. Eu não queria ser frágil, assim, vulnerável, assim, aos sentimentos. Então, para mim, a partir do momento que eu fui ficando com tudo isso que veio, com esse pesado, e que isso foi se integrando e se incorporando, eu comecei a sentir muito aflorado uma parte minha, vulnerável e frágil, que eu escolhi uma imagem, e eu compartilhei, que ela representava o que eu estava sentindo naquele momento, que é da flor da camomila. Eu sentia na flor da camomila algo que eu podia ser. Ela é vulnerável, né? Ela é delicada, ela tem seu perfume, ela tem tantas coisas, né, que ela pode expressar. E então eu comecei ali a fazer um encontro com uma parte minha que eu tinha bloqueado totalmente. Então começou a emergir, né, essa parte da Luciane que não sei mais o que eu sinto, eu não sei mais se eu gosto, se eu não gosto, eu não sei, as minhas certezas caíram por terra com relação a tanta coisa, e de repente começou a ficar tão leve, não ter que fazer tanta coisa, não ter que se armar de uma forma que antes era como uma armadura mesmo, né? Uma proteção. É como se caísse tudo isso para poder viver a minha vulnerabilidade com todos os riscos, mas dentro de uma amorosidade, de uma força que só foi possível aqui, né? Antes, então, todas as estratégias que eu usava, né, para me manter forte, hoje eu olho para aquilo e digo, nossa, eu me mantive distante de mim mesmo, isso me afastou de quem eu sou de verdade. Então, me vi fazendo muitas coisas que antes eu considerava ridícula, idiota, sabe? Eu dizia assim, nossa, que é isso? Brincando, rindo do meu humor. Agora eu me pego, às vezes, né, fazendo uma piada, brincando, e aí tem uma voz de fundo que diz que é ridícula. Não seja assim, você tem que ser séria, você tem uma outra postura diante da vida, sabe? Então, assim, essa desconstrução dessa pessoa dessa imagem, dessa máscara que eu criei para me defender, né, de ser frágil, ser vulnerável diante das circunstâncias da vida, como todo humano, né, pode ser. E a gente só relaxa para isso quando a gente sente essa força de fundo, né, interna. Tá tudo, é como se não, estando em casa de novo, nessa volta para casa, nesse lugar que a gente nutre e sustenta aqui, tá tudo bem a gente ser quem de fato a gente é. E o preço que eu paguei de verdade é isso, não poder ter expressado quem eu sou de verdade. É como se eu estivesse descobrindo ainda quem é a Luciane, o que a Luciane gosta, o que a Luciane faz. Esses dias me vi bordando, uma coisa que eu dizia, quando que eu ia me permitir um ato tão delicado, né, que eu admirava tanto na minha mãe, nas minhas tias, né, nas mulheres da família, e eu tinha uma defesa com relação àquilo, eu dizia, não, eu não tenho tempo para isso. O meu tempo era, né, eram coisas mais práticas, não posso. E, de repente, a minha alma sentiu necessidade daquilo, sabe? Eu queria fazer coisas nesse sentido, que mostrasse esse sutil, esse frágil mesmo, essa coisa delicada, né? E que estava tão escondida dentro de mim. Então, o preço da verdade foi dessa verdade que eu escondi,
de mim mesma, né? As limitações nas relações, e aí começou uma relação com o tempo, poxa, eu estou envelhecendo, o que está acontecendo? Não tenho ninguém, né? Gostaria de ter alguém, mas como eu vou ter alguém se eu não me permito nem sentir, né? Viver o sentimento com relação às pessoas, com todos os riscos que isso tem, né? Que faz parte da vida. Então, esse campo fortalecido, ele me trouxe toda essa surpresa, porque foi uma surpresa, e é como a Kátia falou, agora a gente se sente leve, tem uma leveza de... Antes eu estava no ambiente e eu precisava ter controle de todo o movimento, de tudo que acontecia, num mecanismo de defesa que eu não tinha consciência, né? Então eram verdades que não estavam conscientes, elas emergiram aqui. Não seria possível, né, como a Cláudia falou, nem emergir se eu não tivesse sustentando essa condição de potencial pleno. Então, agora não, agora eu estou lá e é indiferente se as pessoas me percebem ou não, mas eu estou lá como eu sou. E é gostoso, é leve, é diferente, né? E teve uma outra experiência que aconteceu recente, que eu percebi que foi uma mudança inversa, com relação, onde eu sentia esse peso, essa negatividade, essa coisa que às vezes eu queria me livrar, com relação a manter o controle, né, das coisas organizadas. Eu tinha um esforço para organizar tudo, que era cansativo e me trazia irritabilidade, raiva, mas era de fora, né, para dentro. Eu queria que tudo tivesse organizado fora, para dentro eu me sentir bem. E eu passei por uma experiência recente, onde eu senti, eu comecei a fazer, organizar tudo que era interno aqui dentro de casa, armário, gaveta, de cozinha, quarto, tudo, onde vocês imaginar, eu fiquei 8 dias de isolamento, porque eu peguei Covid, e eu direcionei inconsciente, né, espontaneamente essa energia para essa ordenação, que foi espontânea. E foi uma sensação que parece que é a primeira vez de que eu ordenei algo de dentro para fora. Só era possível todo esse ajuste dentro, agora fora, porque dentro algo estava ordenado. Então, foi uma sensação inversa, e que traz também essa sensação de leveza, não mais de controle, foi só uma expressão do interno, e que antes era o inverso, eu tinha que ter controle e manipular fora para tentar me trazer essa sensação de alívio dentro, né? Então, um exemplo que eu quis compartilhar recente, dentro desse processo que eu passei aqui sobre a negação, né, o que eu negava, e eu negava essa dificuldade de organizar as coisas e de ver que eu não conseguia fazer porque era de dentro, era uma coisa doentia até, né, me incomodava, e às vezes eu não tinha nem força de levantar e organizar, eu via ali uma parte que tinha que colocar em ordem, aquilo me incomodava, causava incômodo, mas eu não sentia força, eu sentia aquela coisa pesada, era como uma energia que me puxava assim para baixo, e eu não queria, eu ia para aquilo, e eu não tinha força. E agora o movimento foi totalmente inverso, uma sensação assim de leveza, de fluidez dentro, que é muito gostoso. Então é isso. Muitas realizações, né? Isso é potencial pleno, capacidade de realizar plenamente com essas surpresas todas. E a Lu falou uma coisa bacana, porque a fórmula, nossa prática frequencial, te coloca em casa mesmo. A partir dali, a gente desdobra o processo. Não é invertido, não é, a gente não precisa caminhar ao contrário. Vai para casa primeiro e ali você tem a orientação, o movimento interno na direção da resolução. Aquilo que é teu potencial pleno realmente, tua nota única, né? Porque eu acho que todas aqui falaram um pouco sobre isso. O ser único que eu sou. E a vida precisa que a gente toque essa nota, né? Gente, que maravilhoso ouvir vocês. Eu espero que toque muitas pessoas, cada um que está aqui também. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui, que fazem parte da Synergy, têm muito para falar. Infelizmente, o nosso horário já extrapolou, então eu vou fechar, porque o vídeo fica muito cansativo se a gente estende ele. E eu espero que esse vídeo possa ir para muitas pessoas. Conto com vocês para compartilhar, porque tem muita coisa boa aqui disponível. Então, gente, obrigada, tá? Obrigada a vocês, convidadas, minhas parceiras de caminhada aqui como profissionais da Synergy, e a todas as pessoas que estão aqui.
Bom dia, obrigada.